Quero trazer um cliente hoje que vai ficar comigo 1, 2, 3, 4 anos renovando o contrato. E quando a gente abriu a pipeline deles, tinha mais de 15 mil leads na entrada. Cara, perfil ideal de cliente é regra básica quando a gente fala de venda. Eu vou te ajudar, vou te apresentar tudo, mas tu me ajuda, porque eu também tenho que bater minha meta. Opa, outro sinal de alerta. Pô, tá chegando no final do mês. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou Alan Andrade. Pô, Alan, cara, prazer te ter aqui. A gente que já se conhece há um tempinho, desde a época quando eu trabalhava no EAG, você fez os treinamentos do EAG, gravou podcast com a gente lá no EAG e agora é um prazer te ter aqui para gravar um podcast com o Toca o Sino. Só que hoje para falar de um tema diferente, não é sobre LGPD, então já vou passar a bola aqui para você se apresentar, é um tema um pouquinho diferente. Mas antes de falar do tema, por favor, Alan, se apresenta pra gente. Conta um pouquinho quem que é você, o que você faz pro pessoal te conhecer. Vai lá. Boa, João. Primeiro, cara, tô felizaço de estar aqui com vocês. Já tenho acompanhado ali o conteúdo de vocês, cara, e adorei o convite e, cara, conta comigo. Eu sou o atual fundador da Somax, né? Uma empresa que hoje é focada em assessorar outros negócios a ficarem em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu sou um apaixonado e nos últimos anos eu venho me dedicando muito a vendas e hoje esse bate-papo vai ficar exclusivamente com relação a vendas. Então, vamos pra cima. Boa. Depois a gente pode até gravar um podcast sobre LGPD em vendas, que a gente sabe que tem bastante coisa. Tema importante. Mas o foco aqui hoje é falar sobre os riscos de se vender a todo custo. É isso aí. A gente sempre faz aqui um aquecimento, esquenta, né? Um aquecimento. E aí o Alan tava trocando uma ideia conosco. E a gente sempre fala de que parece uma bolha o que a gente está vivendo, né? A gente fala sobre vários critérios aqui na parte comercial, na parte das vendas. E às vezes é um básico, um feijão com arroz que está no dia a dia, que a gente vê, repete, e aquilo se tornou tão comum pra gente, mas quando a gente vai conversar com um empresário lá no dia a dia na ponta, ele fala assim, não, mentira que esse cara não tá fazendo isso ainda. O Alan contribuiu bastante aqui já no Esquenta e acho que vai ser um podcast bem interessante pra gente. Porque as pessoas elas costumam, quem não tem essa ideia de processo comercial, quem não... A gente bateu muito nessa tecla nos últimos podcasts, que a gente não tem que cobrar vendas do vendedor, a gente tem que cobrar que ele siga o processo, que ele execute o número de atividades corretas. E quando a empresa ela não tem esse processo bem definido, não tem essa clareza, não tem isso desenhado, ela acha que só tem que vender. E aí chega num vendedor e, cara, eu preciso da venda, vamos vender. E aí o vendedor que não tem o processo definido, que tá ali do jeito dele, começa a tentar empurrar a venda pro cliente, começa por essa pressão, que depois a gente vai comentar um pouquinho, a fazer falsas promessas pro cliente e começa a vender talvez aquilo que ele não pode entregar e talvez vender para quem não pode comprar ou talvez vender para quem não deve comprar. Então começa a surgir várias dessas questões, vários desses questionamentos e, velho, às vezes para bater meta as pessoas fazem qualquer coisa. Verdade. Bater meta é sempre importante, né, João? Uhum. Mas bater a meta de forma errada pode trazer consequências e você vai ficar sabendo agora dessas consequências. Pô, e eu acho que eu queria começar já com o primeiro tópico desses sets, que é falando sobre insatisfação do cliente. Insatisfação do cliente, cara. Boa. Quando a gente fala de vender errado, né, esse cara que você vendeu errado, não qualificou direito, né, no teu processo ali inicial de contato, até fazer realmente o fechamento, ele não vai entender, possivelmente, o que você está entregando, né? Ele não vai ficar satisfeito, às vezes ele comprou porque estava condicionado a alguma coisa que ele precisava entregar. Então, a insatisfação dele vai gerar tanto problema, não só para a tua marca, mas também como para a tua equipe, que lá na frente você vai conseguir perceber isso muito mais fácil. Quando você vê que ele sair do negócio, né? Aí a gente tem várias métricas que a gente consegue falar isso, já vamos falar aqui um pouquinho mais, explorar isso aqui um pouquinho mais, mas até a própria equipe, né, Dani? Uhum. Quando a gente fala realmente de insatisfação do cliente, ele vai dar trabalho para a operação do cara, né? Ou se dá.
A insatisfação do cliente, a gente sempre, eu estava comentando aqui com o Alan, a venda é sobre trazer um cliente saudável, né? Então, a gente fala da conexão entre o marketing e o comercial, a promessa que é dita lá no marketing, a promessa que é feita para dentro da área comercial. Cara, se o cara tiver certo lá na ponta, ele vier, ele é o cliente, né? A gente acaba identificando se ele é o cliente saudável ou não. Mas vender a qualquer custo, como a gente estava comentando aqui no tema do episódio, não vai ser o cliente saudável, ele só vai dar problema e, cara, e aí a gente desengaja time, perde time e só dá trabalho. E aí tu estava comentando aqui sobre 2 indicadores que a gente acaba utilizando aqui, principalmente que são afetados pela insatisfação do cliente, né? Um aqui é o que a gente chama de LTV, ou tempo de vida do cliente, né, dentro da operação. A tua operação lá na Somax tem isso, né? Então, o teu objetivo é manter esse cliente muito mais tempo dentro da tua carteira de cliente, porque isso é lucratividade. Isso, de fato, faz o growth, né? Faz o crescimento do teu negócio acontecer. Mas tem o LTV, que é esse tempo de vida do cliente aí na tua carteira. E tem o churn, que é alguma coisa fez esse cara ir embora, né? O churn é aquela taxa do que a gente tem como indicador que o cliente foi embora. Ele churnou, né? Ele foi embora da tua carteira. E aí acontece 2 coisas. Uma é o tempo de vida do cliente baixo, ou seja, eu vendi para esse cliente, mas ele sai muito rápido da minha carteira. E aí, consequentemente, tem um churn alto, né? Ou seja, eu não consigo segurar esses clientes começam a sair muito rápido da minha carteira. E fala um pouquinho como é que tu trabalha lá com esses 2 indicadores e esse critério de satisfação dos seus clientes. Até tem um termo aqui que a gente acabou pegando, que tu tem um indicador lá, né? Um KPI, um indicador que vocês medem aí por conta dessa questão de manter esses elementos aí, esses 2 indicadores de tempo de vida do cliente e o sair, né, do cliente muito rápido da tua carteira. Legal. Cara, primeiro quando a gente fala de LTV ali, que é o tempo que o cliente fica com você, né? A nossa missão, eu acho que missão de qualquer empresa, é não só fazer o cara ficar até o final do contrato, né? Seja lá um contrato de 6, 12, 24 meses, mas que ele renove. Isso dá muito menos esforço, né, do que procurar um novo cliente. Então, a renovação de contrato é essencial. Quando você vende para o cliente errado, essa insatisfação vai deixar um LTV menor, de repente nem cumprir, né, ali o tempo de contrato. Vai gerar realmente um churn, né, que ali a tradução livre é vazando, né? Então é como se fosse um balde cheio de água, cheio de furo e aí vazando para tudo que é lado. Então a gente precisa evitar isso a qualquer custo. E você evita isso já qualificando melhor o lead. Você, quando vende para qualquer empresa, esse cara ele com certeza vai sair, porque não é o lead qualificado, de repente ele nem tem budget para te pagar, né? Ou tudo aquilo que a gente falou ali no começo, vai gerar um churn alto, isso para uma métrica horrível, né, cara, esse vazamento, além do LTV que acaba diminuindo. Com relação à retenção, quando a gente fala também de LTV, eu considero, cara, e isso é uma boa prática de growth, a retenção do cliente, porque pensa com a gente, né? Se você não tem nenhum cliente saindo, vazando, não tem nenhum churn dentro daquele mês, e você só vendeu um contrato novo naquele mês, você já cresceu, porque você não teve perda de faturamento, você só teve ganho de faturamento, né? Então, quanto mais você reter, mais você vender, mais acelerado a tua rampagem, a linha de curva de crescimento ela é muito maior. E a gente implementou uma hashtag, né, cara, que é o nada de reclame aqui. Que massa. Dentro da Somax. É uma das nossas principais métricas de qualidade, né, de atendimento, de satisfação realmente de atendimento. Mas quando a gente implementou essa hashtag, nada de reclame aqui, a gente olhou para dentro de casa. Cara, o que a gente precisa realmente fazer, né, para não ter uma reclamação lá no Reclame Aqui, por exemplo. Né? Uma das coisas, né, entre tantas outras que a gente evita que isso aconteça, foi qualificar melhor o lead. Vender realmente para quem quer comprar, para quem realmente entende o que a gente entrega, para quem está comprometido, né, em nos ajudar a entregar o que a gente entrega. Então isso tem sido realmente uma virada de chave para o nosso negócio e, cara, eu acho que dá para replicar dentro de muito negócio. Quando a gente começa a olhar, né, o LTV desde a qualificação, o resultado lá no final ele acaba sendo muito melhor. Sim, muito bom. E
tem um ponto aqui que, claro, né, nem sempre a insatisfação do cliente, ou nem sempre o LTV baixo e o churn alto vem por insatisfação do cliente, né? Então, o simples fato de a gente trazer o cliente errado também pode diminuir, pode ter um LTV e um churn, porque insatisfação é quando o cara não gosta, quando enfim, quando ele não gosta realmente, né? Mas às vezes o cara tá até gostando, só que aquilo não tá servindo pra ele, não tá funcionando pra ele. Então, eu tenho um caso, quando eu trabalhava em outra empresa, que era um caso de um cliente que não fui eu exatamente que fiz a venda, mas eu participei do processo de seleção desse cliente, mas quem fazia a venda era outra pessoa na época. E, cara, esse cliente comprou o nosso maior produto, que era acima de 100 e poucos mil reais. Só que quando a gente trouxe ele pra dentro do produto, a gente começou a entregar, a gente percebeu que, cara, não é esse cliente. Só que o que aconteceu? Qual que foi o grande fato que a gente tomou a decisão de trazer aquele cliente? Porque ele queria comprar, a gente estava em dúvida se aceitava ou não. A gente tinha uma meta para bater e aquele número ia ajudar a gente a chegar na meta. E aquele cliente, ele meio que quase podia, mas ele não podia. O que aconteceu? Ele veio, a gente começou a atender ele, a gente pagava pessoas para atender esse cliente, consultores externos e tudo mais. Aquele consultor olhou e disse, putz, esse cara não vai conseguir aplicar, porque ele não tem isso. O cliente estava até gostando. Só que a gente, conhecendo o nosso produto, a gente percebeu que aquele cliente não ia conseguir ter o resultado que a gente precisava. E o que aconteceu? Tivemos que tirar ele da operação, isso gerou um churn, gerou um LTV baixo e também um churn pra gente, consequentemente, dentro daquela operação. Então, ele nem estava insatisfeito com o produto, só que pelo fato da gente não ter feito a triagem correta, de ter uma pressão muito grande, de bater uma meta dentro de evento, vamos fechar com esse cliente. Vai entrar um faturamento alto, tudo mais. Só que, cara, vender a todo custo vai trazer esse tipo de coisa, porque aquele cliente gerou churn. E desse exemplo vai ter diversos outros que possivelmente o cara que está ouvindo, ele já deve perceber isso na operação dele. Eu vendi para bater minha meta, eu vendi para alcançar um resultado, porque eu estou precisando de dinheiro, e 2, 3 meses depois eu tive que fazer uma devolução, tive que cancelar o contrato, ou o cliente pediu esse cancelamento porque não era o momento dele comprar. Então essa insatisfação, ou o LTV, ou o churn alto, o LTV baixo, churn alto, ele vem muito por essa pressão. E, cara, esse é um grande risco de vender para todo mundo. Essa insatisfação do cliente, ela pode ocorrer também de outras maneiras, porque a gente faz promessas para o cliente que talvez a gente não cumpra, e aí ele vai ficar insatisfeito. Talvez o cliente não estava no momento certo de compra, e ele vai tentar executar e usar aquele produto, e talvez ele não consiga. E se ele não conseguir, porque ele não era o nosso cliente certo, vai ter esses dois problemas graves, que é a LTV baixo, então eu não consigo gerar essa previsibilidade de receita recorrente, e o churn alto, né? Que, cara, um churn ele dói muito. Ele dói porque ele pode impactar na comissão do vendedor que vendeu, ele pode impactar no indicador do time de CS, sucesso do cliente que está acompanhando aquele cara, e esse cliente insatisfeito, ele vai gerar um problema grande para a minha operação de atendimento, porque o cliente satisfeito, ele vai gerar mais atendimento, ele vai gerar mais suporte, ele vai gerar mais energia sendo gasta em cima dele. Então é aquele cliente que o Dani tá falando nisso, é o cliente que não é saudável, né? Até a tratativa, né? A tratativa dele com o time da operação, ela pode ser estressante, né? Ele pode ser muito mais ríspido. Né, com a equipe, mesmo que a equipe mantenha todos os padrões ali de atendimento, na qualidade, né, sempre mantendo uma postura, mas isso acaba sempre refletindo na equipe de alguma forma. Então, vender errado, né, qualificar errado, vai trazer consequência, isso está ficando muito claro para a gente. E quando a gente fala ali, principalmente, né, voltando um pouquinho em relação ao LTV também, turma, um outro ponto que é importante a gente prestar atenção é que esse cara, existe uma tendência natural mesmo, né, do ser humano, né, falar muito mais pontos negativos de algo do que falar pontos positivos de alguma coisa. Então esse cara acaba virando um detrator, né? Então ele pode acabar saindo, não entendendo o que você entrega, né, a qualidade, não tem nada errado com o teu processo. Sim. Você entrega bem, você atende bem, mas ele realmente não entendeu, porque foi mal, um cliente que mal foi qualificado. Então ele vai virar um detrator, né, do teu negócio. Então ele vai para as redes sociais, ele reclama, ele vai no Reclame Aqui, ele reclama, ele fala para uma outra pessoa que de repente, eu conheci ali... E tinha potencial de compra e por falar... Potencial de compra. A empresa XPTO, não, esses caras são horríveis, eu já fui cliente deles, né? A tendência de falar mal
é muito maior. E vou pegar o gancho, né? Porque era um dos tópicos que é o danos à reputação da empresa. Exato. Então, vender para todo mundo, ele vai trazer esses danos à reputação da empresa. Então, tu já estava falando da galera aí pro Reclame Aqui, pra galera falar mal da empresa. Então, quando a gente vende para todo mundo, o cara que fica insatisfeito, o cara que não consegue ter o resultado que a gente pode proporcionar de fato, ele vai ficar com esse grande problema, ele vai ficar com esse grande risco, ele vai ficar com isso na cabeça e vai gerar esses problemas que, você acabou de comentar. Ele vai ir pro Reclame Aqui, ele vai falar mal, ele vai falar mal pros outros, e aí quando ele fala pros outros, eu vou perder venda futura. Então, tudo isso está envolvido nesse segundo tópico, né? De 5 que a gente preparou aqui, nesse segundo tópico, que é danos à reputação da empresa. É legal isso. Nesse tópico aqui de danos à reputação da empresa, durante a pandemia eu inventei de virar implementador de uma ferramenta de CRM de Sales Engagement, né? Uma ferramenta que só trabalha com pré-venda. E conheci bem o processo por trás, né? Como é que aconteciam todas as conexões com esse cliente na ponta. Então, eu acabava recebendo todos esses clientes a partir da área de vendas, era feito kickoff e eu entendia porque eu queria entender como é que essa galera aplicava nos mais diversos nichos. E eu entendi, né, como é que era feito o processo, só que essa empresa cresceu e a gente acabou, tem um cliente nosso aqui que tem essa ferramenta. E aí por conta de um relacionamento lá interno, eu falei assim, esses caras eles estão à deriva, eles estão há 3 meses com essa ferramenta e eu não sei por que eles continuam ainda, porque a implementação foi feita errada, o cliente não está sabendo como usar, tá realmente truncado ali e eu nem sei por que eles estão ainda com a ferramenta, pagando um custo alto da ferramenta. Sim. E aí a gente ontem ainda estava conversando com a vendedora e falei assim, não, vamos ver já aqui na área de CS tal, o que está acontecendo. E provavelmente é isso. Não foi determinado se ele estava no tempo certo de compra, e aí a passagem para a área de CS também foi torta e esse cliente está perdido. Ele estava a um passo de realmente fazer um dano aí na imagem desse CRM por conta de uma não conexão, né, com se ele estava pronto para comprar, se ele estava no tempo de compra certo. E aí a gente deu uma resgatada aqui, eu acho que o negócio vai funcionar bacana. Mas ele estava a um passo de ir pro Reclame Aqui. E é uma ferramenta que a gente domina, que a gente indica para os nossos clientes e a gente sabe do potencial dela. Só que eles venderam, não deram suporte, não deram atenção. E, cara, se a gente não chega lá para olhar para essa ferramenta e para conduzir ela do jeito certo... Tinha morrido. Só esses primeiros pontinhos que a gente trouxe, eu acho que já são motivos suficientes para a gente não vender a qualquer custo. Né? Mas tem mais. E quando a gente não fala de Reclame Aqui, turma, não é que, cara, isso vai acabar com a empresa. Né? A gente consome produtos e serviços de empresas que estão lá com reclamações no Reclame Aqui, né? Depende muito do que tu vai responder. Mas a gente trouxe como métrica a questão do nada de Reclame Aqui, né? A hashtag interna que a gente tem lá, uma das nossas principais métricas de atendimento, da qualidade de atendimento, porque faz o time inteiro se mexer. E aí, quando a gente fala de time inteiro se mexer, isso começa já na qualificação, que é o tema foco do nosso bate-papo, né? Então, já qualificar esse cara certo. Mas quando você começa a ter OKRs, vamos dizer assim, nessas KPIs assim, de qualidade de atendimento, e você começa a olhar para dentro do teu negócio, a qualificação, que é a porta de entrada de qualquer operação, né? Porque não existe operação se não entrar cliente, se não entrar lead. Começa lá na ponta. Então, a gente direcionou o nosso olhar para a qualificação e posso dizer para vocês, com experiência prática, que tem sido muito bom para a gente qualificar melhor o nosso lead. Tá menos trabalho, né? Muito menos trabalho. Boa. A gente ainda vai trazer alguns temas aqui para vocês. Aguardem. Cara, outro ponto que eu queria entrar, que é um risco, é a inadimplência. E eu lembro que a gente falou bastante sobre inadimplência em outros momentos e aqui também. E eu quero trazer esse contexto do porquê da inadimplência, né? De novo, tudo vai bater na tecla de vender para todo mundo, faz com que eu traga o cliente errado. O cliente errado é o cliente que ele é errado por vários motivos. Ele é errado porque ele cancela, ele é errado porque ele não renova, ele é errado porque ele fica insatisfeito, mas ele é errado porque ele não paga.
Não pega. Quando eu vendo para todo mundo, eu corro o risco de vender para o cara que não tem dinheiro, eu corro o risco de vender para o cara que não está no momento de compra, eu corro o risco de vender para o cara, como você comentou, a questão do budget, né, de orçamento, ele não tem. E quando ele é forçado a comprar, que eu vou até o máximo para vender para ele e trago argumentos que muitas vezes não são nem argumentos éticos ou está dentro da questão ética, eu posso correr o risco de ter uma inadimplência mais alta. Então, se eu sei que o meu produto é para uma empresa que fatura acima de 100 mil reais e eu começo a fazer de tudo para vender para o cara que fatura 50 mil, eu vou ter um risco de inadimplência alto. A minha visão de inadimplência é a seguinte, né, cara? Eu tenho 10 boletos para pagar, né? E por algum motivo eu consigo pagar 9. Qual que eu vou abrir mão? Aquele que eu tô totalmente insatisfeito. Deixa esses caras de lado. Quando o cara entende que você é um parceiro estratégico, quando ele entende que você é importante para a operação dele, porque existe 2 tipos de custo, né? Existe o custo que é igual unha, você tem que cortar o tempo todo, e existe o custo estratégico. O custo estratégico não se corta, né? Então, a área de vendas, por exemplo, né? Uma assessoria de vendas, cara, não se corta. Um programa de conformidade não se corta. Esse cara só precisa entender isso. Mas se ele não entendeu, se ele não foi qualificado, se ele está insatisfeito, né, todos esses pontos que a gente trouxe, cara, ele vai deixar de lado, isso vai gerar inadimplência. E aí, de novo, a inadimplência como o João falou ali no começo, né, afeta todas as áreas, porque existia a previsibilidade do financeiro. De repente, alguém fez um planejamento estratégico com relação à aquisição de algum produto, de mão de obra, contando com aquele valor daquele cliente, né? E por mais uma vez ter sido mal qualificado, ele vai gerar uma inadimplência. Exatamente. Gera uma inadimplência que ele entra dentro desse risco financeiro que a gente está falando, né? Porque churn alto é risco financeiro. LTV baixo impacta no financeiro. Inadimplência impacta no financeiro. E muitas vezes a maior briga que se tem quando um time de vendas ele está vendendo a todo custo é com o próprio financeiro. Gera esse conflito, o financeiro fica pé da vida, porque gera também esse cliente mal pagador, gera esse cliente que quer cancelar a todo custo, gera esse cliente que não dá resultado. E, cara, entra uma briga interna entre vários setores da empresa, porque se o comercial tem a mentalidade de vender para qualquer pessoa e vender a todo custo, ele vai gerar briga com o financeiro que a gente comentou e vai gerar briga com o time de suporte, cara. Suporte, atendimento, CS, vai ocorrer esse tipo de briga, porque o CS vai olhar, pô, mas eu não tô conseguindo gerar resultado para esse cara. E a gente vai olhar o porquê que ele não tá conseguindo gerar resultado. É porque o cara não tava no momento de compra. Esse cara não tinha as características necessárias para estar dentro da minha solução. Só que como eu tenho uma pressão grande no comercial, ou o meu comercial não tem um processo para qualificar o cara do jeito certo, eu trago ele para a operação e gera esses atritos. É legal. A gente fala aqui dessa conexão também entre o marketing e o comercial. E às vezes a inadimplência foi por uma falta de critério que o marketing também poderia ter barrado, né? Sim. Essa semana na mentoria em grupo, a gente estava fazendo uma análise de um perfil ideal de cliente, foi muito legal, que falava justamente dessa linha, né? De o quanto a empresa, o potencial cliente desse nosso cliente faturava. E aí tinha uma lacuna ali, que era o seguinte, se eu não me engano, acho que de 30 mil reais, 50 mil reais para cima de faturamento do cliente final, eles aceitavam. Abaixo disso, ele era passivo de descarte. Só que tinha um detalhe, se esse negócio estivesse começando a partir de... Né, se fosse um negócio novo, esse era um cliente bom para eles também. Então, onde é que nasce essa qualificação para chegar na venda e o cara dizer, porra, esse critério faz sentido para a gente continuar e vender bem? Né? Nasceu no marketing, às vezes, numa qualificação que o marketing poderia ter feito rapidamente. E não jogar a bucha para a área comercial e aí lá a gente buscar vender a qualquer custo, porque aquele lead está na pipeline e o negócio é vender. Né? E aí esse critério na inadimplência, às vezes, poderia ter sido resolvido por um critério só lá no marketing. Regras claras, né? O processo de venda precisa ter regras claras com relação ao lead. Quando a gente fala de regras claras, a gente olha muito para dentro de casa, lá na Somax, e todo o nosso time de venda, quando a gente identifica que, por exemplo, né, o lead está querendo comprar por um motivo que não seja genuíno, que ele realmente quer implementar, que sabe que a nossa assessoria vai fazer realmente diferença no negócio dele, o nosso time de venda, de pré-venda,
ele está autorizado a descartar o lead. Falar mesmo que não tem o perfil que a gente está procurando, que de repente ele não está no momento, né, para contratar a nossa empresa. E a gente nem demite, a gente não admite esse lead. Pensando mais uma vez em todo esse ecossistema, em tudo que pode acontecer, né? Mais uma vez a gente trouxe a guerra ali entre os departamentos, que pode acontecer também por causa de uma venda errada. Então, quando a gente direcionou nosso olhar para isso, a gente criou todas essas regrinhas, e deixou isso claro, né? Então, o marketing sabe, o time de venda sabe. Então, você levantou um ponto, cara, excelente. Cara, e eu queria complementar isso que tu tá falando, Alan, porque por que o teu time sabe como descartar? Por que o teu time sabe que ele precisa não admitir? Porque o teu time está treinado. E muitas vezes, uma das causas da própria inadimplência dos 3 tópicos que a gente falou até agora, dos 3, 4 tópicos, é que o time não está treinado. Como o time não está treinado, o time não está educado, ele está olhando só para o comissionamento dele, ele quer vender. Então, quando a gente olha para o nosso processo comercial também e entende que falta o treinamento do time, falta mostrar para o time quem que é meu cliente ideal, falta mostrar para o time como que eu qualifico o cliente, falta mostrar para o time o que o cliente precisa ter para ele ser aceito, falta mostrar para o time que o cliente, para ser aceito, ele precisa estar a fim de executar, entender que, que se ele não executar não vai ter resultado. Então, quando eu não trago essas características de treinamento para o meu time, esse meu time tende a vender para qualquer pessoa, porque o foco dele é gerar receita para ele receber comissionamento. Então, um dos pontos, uma das causas grandes dessa venda a todo custo é a falta de treinamento do time. É um time não estar capacitado, que é diferente do que acontece lá na tua empresa, né? A galera sabe ou não sabe disso? Com certeza, João. Uma das coisas que... um dos princípios, né, um dos nossos valores, isso está no nosso site, é o desenvolvimento. A gente dá muito valor às pessoas que gostam de estar se desenvolvendo o tempo todo. Mas tem muita empresa que coloca, às vezes, nos valores lá, nos princípios, o desenvolvimento, mas o que faz para ajudar o cara a se desenvolver? Né? A gente tem na agenda, dentro da grade de horário do nosso time de venda, dentro da agenda dele, tem momentos que ele para estudar. Que ele para ler, que ele para fazer curso, que ele para fazer treinamento interno, tipo roleplay, né? Que o roleplay, na verdade, é uma simulação, né, da gente ou tá ligando ou tá fazendo uma reunião de venda para um colega de trabalho internamente, né? Então, para não queimar cartucho com os leads que realmente estão qualificados ali para gente. Mas o treinamento é a base disso tudo. E tem muita empresa que coloca o cara para dentro, né? Mesmo com experiência ou não, coloca o cara para dentro, que é gerar resultado, que precisa botar o cara para trabalhar o tempo todo, mas o treinamento, né? Então, essas regrinhas mais o time treinado também é fator decisivo para a gente conseguir trazer melhores leads, né? Saber realmente quebrar as objeções da forma correta, né? Não empurrar, como o João falou, né? De repente, prometer da forma correta. Prometer, né? De uma forma correta, não sair oferecendo até aquilo que a gente não pode cumprir, né, cara? E o treinamento é a base disso tudo, cara. É fantástico. Muito bom. Cara, Dani, puxa o próximo. Próximo, diminuição do lucro. Aqui é um ponto muito importante. Dói no bolso. Por que dói mexeu no bolso? Mexeu na coisa que mais dói, né, cara? Cara, quando a gente tá vendendo para um cliente a todo custo, quando a gente tá vendendo, preciso vender, e não, preciso seguir o processo, eu vou usar tudo que eu tenho ao meu alcance para vender. E uma das coisas é desconto. Diminuir o preço do que realmente vale. Porque eu preciso vender. Então eu vou dar desconto. Então quando eu tenho na minha cabeça que eu preciso vender, e não, seguir processo, eu vou fazer tudo para vender. E geralmente o ponto mais forte é dar desconto. Eu vou dar desconto pro cara. Eu vou dar desconto e quando eu dou desconto eu diminuo meu lucro. E é muito, muito louco, porque o dar desconto, às vezes, possível cliente, inclusive até pode ser um cliente saudável, nem pediu. E aí, com uma crença interna de que se eu não dar desconto, a venda não fecha, já dá de largado o desconto. E, óbvio, né? O desconto também é uma ferramenta que às vezes ajuda no fechamento. Mas ele ajuda também numa condição para que o fechamento venha antes, né? Então, que condição é essa para eu te dar o desconto? Beleza, tu quer o desconto, mas que condição é essa que o negócio também vai ter?
né? Porque daí se eu vou afetar, de alguma forma, o desconto vai afetar o lucro, mas de que forma inteligente, pelo menos, eu posso ter esse cliente dentro de uma forma saudável. E não desconto de forma gratuita, né? Que nem a gente às vezes vê criativo, vê página já dando desconto de largada. Tipo, cara, que critério é esse, né? Como é que eu já dou margem de desconto sem o cara ter entendido o valor? Eu tenho um ponto de vista muito claro com relação a isso, que assim, ó, primeiro a diferença entre preço e valor. E valor, né? O vendedor ele precisa ter clareza disso, né? E aí, quando você começa a dar desconto no preço, você tira o valor da sua empresa, cara. Poxa, se você acredita no teu produto, no teu serviço, se você sabe quanto que vale, por que você vai diminuir isso ao ponto de chegar ao mesmo preço, às vezes até menor o preço de que um possível concorrente que não entrega nenhum pedaço do que você entrega? Eu tenho uma história real, cara, que eu gosto de contar. Vou falar valores fictícios aqui, né? Mas a gente foi procurado por um lead e apresentamos a proposta primeiro para uma área dele, passou para outra área, também aprovou, e nessa segunda aprovação o cara falou, a gente quer contratar, quer fechar, mas você precisa vir aqui na nossa sede apertar a mão do nosso diretor, porque é assim que ele fecha negócio. Falei, cara, legal, amanhã de manhã eu tô aí. E viajei, saí de um estado para o outro para apertar a mão do cara. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me fez, a primeira pergunta que ele me fez, ele falou o seguinte, cara, como é que eu faço para sair de 4.500 para 3.000 reais? Como é que você consegue chegar nesse valor para mim? Aí eu rapidamente respondi para ele, cara, eu consigo uns 2, 3 concorrentes que conseguem te atender por esse valor. Cara, eu vi ele conseguindo se mexer na cadeira, assim, sabe? Mas o que eu fiz, cara? Eu não tirei o valor do meu serviço. Então não, cara. Eu falei que não e fui disposto, né? Tava disposto a, mesmo tendo viajado para outro estado, eu ia voltar sem fechar aquele contrato, cara. Voltar tranquilo. Voltar tranquilo. Eu acho que tem alguns contextos que não trouxe antes, né? Que o cara, ele te falou que tinha que estar no outro dia lá, 9 da manhã. Você mora em Camboriú, é em São Paulo. O preço da passagem era um absurdo. Se fosse de avião, se você fosse de avião, ia ser quase o valor do contrato, porque comprar passagem de um dia para o outro. E você foi de ônibus. Chegou lá na hora combinada e aí o cara me fala uma dessa. Para diminuir o preço. Algumas pessoas iam mandar, vai tomando. Mas aí como você se posiciona, e essa é a política da nossa empresa, né, cara? A gente qualificar realmente isso e entregar aquilo. A gente sabe que a gente entrega, né, João? Então, Dani, a posição é essa, a gente não baixar preço, né? Então, a resposta foi muito, muito emblemática, ele se mexeu na cadeira, né? E aí eu não falei mais nada, eu só fiquei quieto. E aí ele esticou a mão e vamos fechar naquele valor que tinha sido combinado. Porque quando tu fala, pra mim isso faz total sentido. Quando eu baixo o meu preço, automaticamente eu tô puxando o meu valor também, que é aquilo que eu entrego pro cliente para baixo. Porque a partir do momento que ele tá comparando aquilo que eu entrego com outra pessoa, ou tá comparando aquilo que eu entrego, a transformação, por uma diferença de preço, peraí. Então quer dizer que essa diferença de preço é o que vale essa transformação que eu vou te entregar? Sério, porque se for só isso, talvez não faça o sentido de entregar nada. Porque eu acho que isso vale muito mais. O que eu vou economizar de processo, de irregularidades que vai ter dentro da tua empresa que podem te economizar de dinheiro é muito, mas muito, muito maior do que essa diferença de preço. Total, com certeza. Tem uma outra coisa que foi muito emblemática também, que aconteceu há bem pouco tempo com a gente. Um dos nossos clientes, que carinhosamente a gente chama de tripulantes lá, né? Que legal. Pediu, né, rescisão de contrato, é um churn, né? E antes de ele sair, ele precisa passar de uma reunião com o nosso time, né, para entender os motivos, reais motivos. E ela falou que ela perdeu parte significativa do faturamento dela, né? E que ela não tinha coragem de pedir desconto pra gente, porque ela sabia da qualidade do que a gente fazia, né? Então, olha só como é diferente as coisas, né? E aí ela até falou que estava buscando um fornecedor mais barato,
que nada chegou perto da gente, que mesmo assim ela ia precisar naquele momento se aventurar com esse fornecedor, mas que se ela se sentisse totalmente desconfortável com ele, mesmo tendo bastante apertado a receita dela, ela ia voltar com a gente. Ou seja, a qualidade, o lead certo, isso faz muita diferença para a continuidade do negócio. Sim. Legal. E isso, a gente vai para o nosso quinto ponto aqui, e que tem tudo a ver com o que a gente estava conversando sobre essa diminuição do lucro, e aí essa história que o Alan trouxe para a gente, que é o desgaste da equipe de venda. A gente estava falando no bastidor aqui que imagina, né, um dono, um líder comercial peitando isso, né? Tipo, cara, se tu quiser desconto, se tu quiser menor, não é o tipo de coisa que a gente vai tratar aqui, né? Eu tô aqui para gerar valor. E a gente fala no desgaste da equipe de venda justamente porque vem a pressão justamente parece como quase se fosse o elo mais fraco, mas na verdade é um time trabalhando junto, né? Tanto o marketing, as outras áreas, mas parece que sempre vem essa pressão para o time de vendas, mas é só porque não tem a clareza de como é que pensa essa área comercial, de como é que o líder pensa essa área comercial para que enfrente qualquer pressão, né? dessa necessidade por vender. Mas esse desgaste da equipe de vendas, como é que tu enxerga isso aí? Cara, essa pressão da venda pela venda, né? Total. Se o líder, o seu gestor da área comercial, ele enxergar a longo prazo, ele não vai botar pressão na equipe dele para vender a qualquer custo. Ele não vai. Porque, além de todos os pontos que a gente trouxe, ainda tem outros problemas que vão surgir lá na frente, com relação a uma qualificação errada em relação a um lead que nem deveria estar ali com ele. Então, quando a gente traz qualquer cliente para dentro da Somax hoje, a gente sempre olha a longo prazo. Quando eu falo a longo prazo, hoje a gente tem 3 entradas efetivas de lead, né, dentro da Somax. Através do outbound, onde o nosso time realiza ligações, né, frias ali, liga para uma empresa para oferecer os nossos serviços. O inbound, que é aquela famosa levantada de mão, né, o cara que está te procurando. Indicações. Indicações, cara, é uma das melhores taxas de conversão que a gente tem hoje dentro da Somax. Por quê? Se o cara já está vindo com uma referência de um outro empreendedor que já está consumindo aquele serviço que ele está precisando, é meia venda. Como é que você vai pedir indicação para um cara que está insatisfeito, para um cara que não dá valor ao teu negócio, que ele só enxergou preço, que ele está trazendo um monte de problema, que ele saiu antes, nem deu tempo de você, de repente, apresentar um plano de parceria, de indicação para ele. Então, quando a gente olha para dentro da área comercial, todos os canais de venda precisam ser efetivos, né? E indicação é um baita canal, cara. Funciona bem pra caramba. Até porque o nosso canal de indicação ele é monetizado. A gente monetiza os nossos parceiros ali, né? Quando o cara faz uma indicação, a gente realmente paga, né, para aquele cara. Obviamente, tentando baixar também o nosso CPL, né, que é o nosso custo por lead. Então, mais uma vez, né, volto a reforçar. Quando o gestor da área ele olha a longo prazo, ele vai querer leads, ele vai querer trazer clientes mais qualificados. Porque como é que eu vou implementar um programa de indicação para um cara que está totalmente insatisfeito, que nem vai querer falar de você, muito menos parar o tempo dele, te indicar de alguma forma. Então, olha só, cara, como a qualificação do lead, trazer o cliente certo, né, realmente move, cara, um monte de coisa dentro do negócio. E tem um outro ponto que é o próprio estado mental e enérgico do vendedor, né? Porque, de novo, né, uma das causas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, uma das causas é essa pressão grande, como o Dani falou no início também, dessa contextualização sobre o vendedor. E, cara, se eu tô cobrando e tendo uma pressão tão grande, às vezes bizarra em cima do vendedor, esse cara ele pode ter vários problemas psicológicos que vai fazer com que, meu Deus, eu não quero mais trabalhar nessa empresa. E quando esse cara, não precisa nem ser um problema psicológico, mas vai ter uma estafa mental, vai ficar angustiado, vai ficar, sei lá, cansado, ele pode cansar mais rápido, eu vou
ter uma rotatividade de funcionários mais altas, porque, trabalhar naquela empresa não funciona. É uma pressão descomunal, não tem de novo, né, vai voltar, não tem um processo organizado, e eu só tenho que pegar o lead e tentar vender a todo custo, e aí isso vai acabar afetando até mesmo na rotatividade da equipe. Então, cara, quando desgasta a equipe, porque a cobrança tá excessiva, a cobrança tá feita da maneira errada, ou melhor, né, ele tá até vendendo, para ele tá tudo bem, só que vem tanta reclamação do lead, vem tanta reclamação dos próprios companheiros de time dele, que são dos outros setores, financeiro, time de CS, suporte, vem tanta reclamação dessa galera que ele vai ficando agoniado. Pô, toda venda que eu faço dá problema, esse cara não foi treinado do jeito certo, esse cara não tem o processo correto, ele só tá lá contratado para vender, e essa venda não tá saindo do jeito certo, tá vendendo a todo custo, tá vendendo para qualquer pessoa. Isso traz todos esses reflexos para a operação. Uhum. E eu volto a falar ainda nessa pressão também na questão financeira. Sim. Qual que é o maior ativo hoje de um vendedor? É o tempo. Tempo, ok. É o tempo dele, né? Se você fizer um mau serviço na qualificação, tanto com marketing quanto com pré-venda, você está jogando, né, gastando o maior ativo do teu vendedor, que é o tempo, né? E aí envolve o financeiro, porque esse cara podia estar trazendo leads muito melhores para você, clientes muito melhores, que vai te indicar, que vai ser o promotor da tua marca, que vai ter um LTV maior, né? Que vai recomprar de você. Você está gastando o tempo desse cara, que é super valioso, para atender um lead que só vai te trazer problema. Sim. Uhum. E isso vai gerar de novo problema financeiro para ti. Sim, e aí a gente, já que você voltou nessa parte do problema financeiro, eu queria voltar também no tópico que a gente falou, o tópico 4, que é a diminuição de lucro. Acontece muito, tá? Já vi algumas vezes, inclusive, possivelmente está acontecendo na tua empresa hoje, que é o seguinte: chega fim de mês, minha meta não tá perto de bater e eu preciso vender no final de mês para chegar perto da meta, para bater a meta ou enfim, qualquer coisa. Começo a dar desconto excessivo e aí começo a dar aqueles descontos excessivos que faz com que eu perca a credibilidade com o meu cliente muitas vezes. Não vai enxergar valor, né? Não vai enxergar valor, vai fazer com que eu eduque uma parcela dos meus clientes. Se eu quero comprar com eles, Espero o final do mês. Eu vou no final do mês, porque no final do mês eles fazem negócio a qualquer custo para bater meta. Tá? E, cara, faz com que eu treine automaticamente ou treine não intencionalmente o meu vendedor a vender só com desconto. E aí, de novo, né, cara? Quando eu dou desconto, eu diminuo minha margem de lucro. Uhum. Só que se eu crio essa cultura de dar desconto, eu não diminuo minha margem de lucro só agora. Porque as outras vendas vão acontecer só com desconto. E aí o meu vendedor vai vender só com desconto. Então, essa minha margem de lucro, que poderia ser muito maior, vai ficando menor a cada mês que passa. E, de novo, eu não treino meu vendedor a aprender a gerar valor do meu produto. Uhum. E que eu vou vender só por oferta. É só, caramba, 40% de desconto. Vem pra cá, últimos dias, queima de estoque, feirão. Eu vou vender por isso, não pelo meu produto. Porque as pessoas gostam de comprar uma boa oportunidade, uma boa oferta. E olha como faz sentido o que você falou. Eu tava procurando uma ferramenta de VoIP para implementar, melhorar a nossa ferramenta no nosso processo hoje. E eu me cadastrei numa plataforma ali perto da quinzena do mês, assim, no meio do mês, né? Fui atendido, bem atendido e tal. E falei pro cara, não, eu quero agendar a reunião ali mais pro final do mês. Aí o cara já me respondeu assim, né? Esperto você, vai deixar chegar perto do final do mês, onde eu tenho que bater minha meta para vir conversar comigo, né? Aí eu falei, bom, ele já perdeu alguns pontos comigo, né? Porque se ele já tá falando que vai bater meta, eu vou pedir desconto, ele vai me dar desconto, né? E, cara, de repente o produto dele não é tão bom, né? A linha de raciocínio inversa, fazendo a mesma analogia que eu faço com o meu serviço. Sim. Uhum. E aí fiz a reunião com esse cara e ele começou a reunião assim, né? Cara, eu vou te ajudar, vou te apresentar tudo, mas tu me ajuda, porque eu também tenho que bater minha meta. Opa, outro sinal de alerta. Pô, tá chegando no final do mês. O cara não bateu a meta ainda, por quê? O produto não é tão bom, né? Alguma coisa tem de errada com esse produto. Cara, moral da história, não comprei. Sim. Não comprei, né? Acabei pegando uma outra empresa que o cara se posicionou muito mais, me passou muito mais segurança. Porque vendedor, cara, não tem que vender com o lead sentindo pena dele. Tem que olhar para ele e sentir uma baita segurança. É o melhor produto, o melhor serviço que você está entregando. E nessa pressão da gente fazer para o cara bater meta a qualquer custo, ele começa a fazer isso. Ele começa a tirar,
né? Pedir, me ajuda, me ajuda a bater meta, começa a tirar preço, né? Baixar o preço, aí tira também a percepção de valor, cara. E mais uma vez, com certeza, vai afetar o financeiro dele. Ô Alan, eu queria entrar nesse tema porque é bem legal, porque tem uma outra perspectiva sobre o Me Ajuda a Bater Minha Meta, que eu acho que quando tu trouxe essa contextualização ficou perfeito. Porque o Me Ajuda a Bater Minha Meta, ela pode sim ser usada, desde que no contexto certo. Eu não uso o Me Ajuda a Bater Minha Meta para vender para o cliente. Me ajuda a bater minha meta para antecipar um pagamento. Boa. Pra eu, depois que eu fiz a venda pro cliente, cara, agora eu preciso, fechamos, vamos comprar agora, eu preciso de uma ajuda. Vamos antecipar esse pagamento pra tal dia, porque daí tu ajuda eu a bater minha meta. A gente tá faltando 3 vendas aqui pra bater a meta, fecha comigo agora. Perfeito, contexto. Você não tirou a percepção de valor do teu produto, você não vendeu pra ele sentindo pena de você, né? Eu tô usando uma reciprocidade. Reciprocidade, é um viés muito bom de se trabalhar. Total. Vou te ajudar, cara, esse produto vai ser muito foda. Pô, mas olha só, agora me ajuda aqui também. Eu tô pra bater minha meta, o cara já tomou a decisão de compra. Vamos antecipar esse nosso contrato 3, 4 dias? Ou, diferente, cara, quando a gente cria muito relacionamento com o cliente, às vezes vender pro mesmo cliente utilizando esse gatilho ajuda. E aí te conto histórias. Cara, tem um vídeo, inclusive, até lá no YouTube do EAG, que é de agosto de 2021. A gente estava muito próximo para bater a meta naquele último dia. O F estava filmando ainda. E, cara, eu tinha um relacionamento muito forte com o cliente, muito forte. E eu tinha alguns clientes que eu sabia que se eu entrasse em contato com eles, eles comprariam de mim o mesmo produto, sem desconto, sem nada. Comprariam de mim o mesmo produto antes, só pra me ajudar a bater meta. E foi o que eu fiz. E tem no vídeo o F pegando algumas gravações, eu falando, cara, a gente tá muito próximo de bater a meta, então bora fechar. Então, o cliente que ele ia renovar daqui 2 meses, eu fazia ele estender o pacote dele antecipadamente, porque eu precisava bater meta, e naquele mês foi um mês apertado, uma meta audaciosa, e a gente foi atrás. Então, eu utilizei esse gatilho de reciprocidade de tudo que eu já gerei de resultado pra ele, de tudo que eu já fiz ele pra ajudar ele, pra ele também me ajudar e eu alcançar um resultado pra empresa. Só que, cara, é muito bom isso que você trouxe. Mas esse era o cliente certo. Sim! Se fosse o cliente errado, né, você mesmo usando, né, esse viés de reciprocidade, não ia dar certo. Não ia dar certo. E tem um ponto muito importante. Eu não usei isso pro cara ter pena de mim. Eu utilizei isso de uma maneira que o cara olhou para aquilo que eu tava fazendo e queria me ajudar. Ele queria realmente, caramba, vou ajudar eles a bater a meta. Só que ele também tá ganhando, porque ele tá comprando algo que ele tava usando, ou renovando aquilo que ele tava usando. Então lá tinha muito o acompanhamento com o especialista. E, cara, aquele cara tava tendo resultado. Ele só ia renovar comigo daqui 2 meses, mas eu antecipei o pagamento dele para bater minha meta e para gerar uma receita. E ele também teve algum resultado que ele precisava ter. E, cara, só que quando você trouxe... esse cara pediu para ajudar a bater a meta, mas ele tá pedindo ajuda para alguém que ele nem conhece, para alguém que ele nem gerou resultado, para alguém que ele não gerou valor. Não tem nem como usar reciprocidade. Pedinte, né? É o desespero da pressão para bater a meta. E assim, só tem um ponto de reciprocidade, se ele estiver dando muito desconto. Se ele estiver dando muito desconto. E, cara, se ele tá te dando muito desconto, tem um problema aí. Tem um problema aí, com certeza. Então, muito bom tu trazer esse contexto. Lembrando para todo mundo que tá ouvindo e vendo a gente, cara, que a meta, ela nem sempre é atingida. Né, cara? Até porque se bater meta todos os meses, cara, olha pra dentro da meta, porque ela deve estar errada. A meta, ela precisa, assim como o João falou, ser audaciosa, cara. Ela precisa ser desafiadora. Sim. E numa meta desafiadora, é possível que em um mês ou outro você não consiga bater. Cara, e tá tudo bem, né? Olha para o resultado que você teve ali dentro. Pô, foi leads que vão ser importantes, são clientes que vão ser importantes por dentro do teu processo como um todo. Porque às vezes você tinha lá, né? Você tinha que fechar 10 com novos contratos no mês, um exemplo aqui, você fechou 9, né? Não conseguiu bater a meta, porque era uma meta realmente desafiadora. Mas os 9 que você fechou, cara, daqui a 1, 2, 3 meses, quando esses caras começarem a ter um entendimento do que é o teu serviço, do que você está entregando, do valor que você está gerando para o negócio dele, ele vai começar a te indicar, pô. Entendeu? Você não bateu a meta naquele mês, mas nos próximos meses esses caras vão te ajudar a bater a meta. Então, a pressão por bater meta, ela tem que ser sadia também. E quando não bater a meta, olha primeiro o resultado que foi atingido antes
de ir para cima do time, botar mais pressão para que no mês seguinte esse cara já venha pedindo, né? Pule as etapas da venda, né, João? E já venha pedindo, pô, pelo amor de Deus, me ajuda a bater minha meta, antes de gerar esse rapport, de gerar essa conexão, de ter já fechado o contrato com o cara, antecipar de repente o pagamento. Então, a pressão, ela pode sim trazer muito problema. E a gente olha num contexto geral e a gente para analisar todas essas questões que acontecem dentro de uma operação e olhando esse processo comercial, quando ele não está bem desenhado para isso, quando ele não está bem desenhado para gerar valor para o cliente, pode ocorrer um grande ponto que é, às vezes, bater a meta através de negociações ruins é mais prejudicial ou é pior para minha empresa do que eu fazer um número X de negociações boas que não vão fazer com que eu alcance a meta, mas vão me deixar saudável financeiramente. Então, às vezes, pelo simples fato de bater a meta por bater, porque não se bate meta por bater. A meta está construída através de um objetivo. O objetivo é esse, para alcançar tal lucratividade, para a gente investir tanto. Agora, se eu só trago o cliente, porque toda vez que eu faço uma venda me traz custo. Às vezes as pessoas esquecem disso. Vender por vender, eu estou sempre trazendo custo para dentro da empresa. Total. Só que cada venda ela vai ter uma margem de lucro. Só que quando eu dou muito desconto para essa venda, essa minha margem diminui. E às vezes trazer um cliente só por trazer, só para gerar faturamento, pode ser que o custo que esse cliente me traga seja maior que o valor que ele está me pagando. Total. Que o valor mesmo que ele está me pagando. Né? E aí, se você diminui a tua margem de lucro e daqui a pouco esse cara sai, e daqui a pouco ele acaba te denegrindo a tua imagem, e daqui a pouco ele acaba fazendo o teu vendedor desistir, e daqui a pouco ele, vai para uma rede social e fala mal de você, impedindo outras empresas de te procurarem. Cara, olha o prejuízo. Tudo isso que a gente falou desde o começo aqui, né? Olha só, uma vez eu fui comprar um colchão novo, uma cama nova. Isso vão fazer 2 ou 3 anos. Acho que 2 ou 3 anos, exatamente. E eu fui dia 30 do mês. Dia 30 do mês. Não lembro se era junho, ou julho, ou abril, alguma coisa assim. Era no primeiro semestre do ano. E aí, quando eu fui comprar esse colchão, que eu sou apaixonado pela minha cama, amo ela é maravilhosa. Hoje eu e a Michelle acordando, como essa cama é boa, né? A gente sempre agradece, porque foi um dos melhores investimentos que a gente fez. Cliente satisfeito ainda. Não, fazer merchan aí, ó. Não vou fazer merchan porque eu vou trazer uma coisa que eu não gostei, né? Só que, cara, eu ganhei quase 3 mil reais de desconto na minha cama porque era o último dia do mês. O último dia do mês. Porque, como era uma rede muito grande de colchões e loja, para bater a meta, os lojistas eles fazem qualquer coisa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não foi para comprar? Eu fui para comprar. Você ia comprar. Se ele não tivesse no desespero de bater a meta, se ele tivesse gerado um pouco mais de valor, se ele tivesse segurado um pouquinho mais ali, você ia comprar. Sim, se não fosse para fechar naquele dia, talvez eu fechasse uma semana depois, mas eu ia pagar o valor com um ticket maior. Porque a cama é muito boa. A gente está extremamente satisfeito com o produto. Só que assim, e aí o que eu aprendi? O Dani vai comprar cama. Eu falei a primeira coisa que eu falei, vai lá na tal loja no Mas só que vai no último dia. Porque eles fazem campanhas absurdas para vender no último dia com desconto absurdo. Cara, olhando de fora, óbvio que a gente vai ter uma percepção. Pode ser que seja a estratégia deles e tudo mais, e já esteja tudo pensado. Ou tem a margem. Já tem a margem para fazer. Tá ancorado num preço maior e tal. Pode ser que... Pode ser. Não digo nem ancorado num preço maior, Dani, mas pode ser que eles já trabalham com essa flutuação de preço dentro da estratégia deles, que nos primeiros dias vai ser tanto, no último dia vai ser tanto. E tá tudo bem. Só que olhando, e a percepção que eu tive e até conversando com o dono ali, que eles recebem essas ofertas ou essas oportunidades da fábrica mesmo nesses últimos dias, porque quando tá longe da meta, assim, não é todo mês que acontece isso, ou é só naquela semana. Então, pode ser que ali tinha uma grande falha no processo que fez, falha no processo não, mas tinha uma grande oportunidade para comprador que é chegar no último dia e apertar os caras que eles vão fazer negócio a qualquer custo. E, cara, isso diminui a margem de lucro. Pode ser a pressão. Pode ser simplesmente a pressão de querer bater meta, de querer vender a qualquer custo, né, cara? Ou seja, diminuiu faturamento. E só voltando aqui pra gente recapitular, né? Então, a gente falou de 5 a 7, né? Porque teve um aqui que é o primeiro que a gente falou de 3, então 5 riscos, mas que envolvem 7 pontos, que é insatisfação do cliente, LTV baixo, churn alto, isso por vender a qualquer custo. Depois, segundo ponto, diminuição de lucro, então vender a qualquer custo vai diminuir meu lucro. Terceiro ponto,
inadimplência. Quarto ponto, desgaste do time de vendas. E o quinto ponto, que a gente foi embaralhando essa ordem, é danos à reputação da empresa. Então, quando eu vou para uma operação e vendo a qualquer custo, vendo para o cliente errado, vendo para o cliente que não pode comprar, cara, esses são 5 riscos que vão ter na tua operação, que você possivelmente está enfrentando hoje no teu dia a dia, se você estiver vendendo a qualquer custo, se o teu vendedor estiver vendendo a qualquer custo. Agora eu queria que a gente explorasse um pouquinho as causas de tudo isso. Que a gente falasse um pouquinho o porquê que isso acontece. E de novo, vamos começar por algo muito simples que a gente bateu aqui e foi falando o tempo inteiro. Pressão por resultado imediato. Muitas vezes eu preciso do resultado imediato, e até o exemplo que eu citei aqui, é o último dia para bater meta, é o último dia do mês, eu preciso alcançar esse resultado. Cara, essa pressão por resultado imediato faz as pessoas a literalmente venderem a qualquer custo, que é vendendo dando desconto e vendendo para qualquer tipo de cliente. Não é? Com certeza, cara. Causas, né, quando a gente para pensar um pouquinho, principalmente na questão de meta, ela sempre vai estar atrelada, né? De repente, a própria necessidade do vendedor em querer vender realmente, né, cara? Porque para ganhar comissão, para atingir a meta dele pessoal, a meta que a empresa destinou, tudo mais. Impressão do gestor de venda dele também para conseguir bater essa meta. E, cara, já ficou muito bem claro, muito provado aqui com tudo que a gente falou, que quanto mais pressão, né, maior a dificuldade de trazer bons clientes para dentro do negócio. Aí mas não é qualquer tipo de pressão. Porque, assim, é importante a gente fazer pressão no time comercial. E eu sei que você faz isso também, você sabe disso. Só que... sangue nos olhos. Só que tem a pressão no local certo. Então, eu vou olhar pro cara, eu vou cobrar que ele faça o número X de ligações, eu vou cobrar que ele apresente o número X de ofertas, eu vou cobrar que ele faça vou botar pressão para ele acelerar aquilo que ele tá fazendo para conseguir entregar mais atividades. Essa é a pressão correta. Como é que eu gosto de fazer pressão com o meu time, tá? A gente tem um ritual, né, que a gente chama de daily. É uma reunião bem cedinho ali e ela é diária com todo o time. Dentro do daily, a gente avalia algumas questões, né, de forma bem resumida. A gente avalia como é que foi o dia anterior, se tudo aquilo que a gente estava proposto a fazer aconteceu. Se não aconteceu, por que não aconteceu, para a gente agora nesse dia corrente corrigir, né? E um outro ponto bem importante são os microcompromissos. Então eu vou chegar, João, quantas ligações você tem que fazer hoje? Eu tenho que fazer 10. Então beleza, João, tô anotando aqui que você precisa fazer 10, ok? Isso tá claro para ti? Tá claro para ti. João, quantos clientes você tem que trazer hoje? Eu tenho que trazer um cliente. Beleza, João, tô anotando aqui que você precisa trazer um cliente. Esse compromisso. Então, a pressão é em fazer ele atingir esse micro compromisso. Só que isso já está distribuído na meta do mês, dentro da equipe, dentro do indivíduo, né? Quando a gente pega uma meta, e a nossa meta sempre é muito audaciosa, é uma meta muito bem estruturada até para ter esse desafio mesmo, e a gente divide isso por mês, a gente divide isso por semana, a gente divide isso por dia, divide entre o time, eu sei exatamente o tipo de pressão que eu quero colocar nele para fazer esse resultado. Só que eles têm total autonomia para não trazer o lead errado. Só que eu como gestor da área comercial, eu analiso, eu ouço ligação, eu vejo o que está escrito, eu analiso se aquele cara tinha ou não a quantidade de colaboradores, a quantidade de faturamento, o posicionamento de marca que a gente queria, para também a gente entender que ele ou desqualificou ou não qualificou direito um lead que poderia ser importante para a gente. A pressão está em cima disso, entendeu? Sim. O que eu vejo muito hoje acontecer, conversando com outros vendedores, com outros gestores, é a pressão errada em cima de ter resultado. Sim. Né? Porque a gente sempre, tudo que a gente faz ali, volto a falar, é a longo prazo. Né? Eu quero trazer um cliente hoje que vai ficar comigo 1, 2, 3, 4 anos renovando o contrato. Eu quero diminuir a minha taxa de churn. Eu quero pegar mais indicações. Eu quero ter clientes que são promotores da minha marca, não detratores. Então essa pressão em fazer o vendedor fechar a qualquer custo uma venda, né, executada de forma errada, João, assim como você bem falou, é que está o problema. Sim. E, cara, eu queria entrar num tópico aqui de uma das causas que talvez seja uma das causas que a gente vai curtir bastante de falar, porque eu e o Dani, a gente
começa o nosso método falando sobre isso. A gente discorre todo o método do Toca o Sino sobre esse ponto que é muito importante, que é perfil de cliente ideal. Às vezes, a falta de um entendimento profundo de quem é meu cliente faz com que eu atire para todos os lados e comece a vender para todo mundo. Comece a vender a todo custo. E, cara, isso é uma causa muito grande de todos esses problemas que a gente citou, de todos esses riscos que a gente citou aqui em cima, não é, Dani? É isso aí. E aí, óbvio, né? Ontem até, a gente tá com uma operação aqui trabalhando, eu tava conversando com uma pré-vendedora e, cara, discorrendo detalhe por detalhe de quem é esse cliente. Por mais que tenha script, por mais que tenha processo, cara, revisitando, gravando e tal, cada item para ela estar consciente de realmente, cara, é esse lead que a gente vai te entregar. Fica atento a isso. É em cima desse cliente que a gente vai escutar a call, vai escutar o acompanhamento com ela, vai entender quais são o processo que ela está seguindo para saber se está tudo ok com o cliente saudável, né, que a gente está fazendo a venda. Então, o entendimento do perfil de cliente ideal, comportamento e tal, faz total diferença aí para o vendedor fazer uma venda saudável. Né? Quem nunca, né, cara? Quem nunca tentou vender para todo mundo e a qualquer custo. E aí se frustra, né? Mas aí num processo maduro, e aí por isso que a gente está gerando esse conteúdo aqui, né, para vocês que estão ouvindo a gente, para vocês terem esse entendimento que todos nós aqui já temos e, cara, para mim foi divisor de águas. Né? Já cometi esse erro, já cometi essa... Vou dizer que é um erro, não uma falha, né? Porque erro é aquilo que você tenta fazer sem ter conhecimento. Falha é aquilo que você deixa de fazer sabendo que precisa fazer, né? Eu já cometi esse erro de tentar vender para todo mundo, cara, né? Quando a gente consegue entender isso, que é esse trabalho que vocês vêm fazendo, né? Montar o perfil do público ideal e vender para quem realmente quer comprar, quem pode pagar, quem vai ser o promotor da tua marca, foi divisor de águas pra gente. E aí a gente começou a ter muito mais resultado. Então, cara, concordo em grau, número e gênero com vocês. E aí a gente tá falando do cliente ideal e a gente tava falando aqui sobre essa pré-vendedora. Tudo também tem relacionado à própria cultura do negócio, né? A gente tem uma cliente que a gente está trabalhando agora, na empresa, e quando a gente abriu a pipeline deles, tinha mais de 15 mil leads na entrada. Gente, 15 mil leads para processar é um negócio absurdo, né? Muito. E aí vem de novo aquele negócio. Aí o pré-vendas olha para aquilo, o vendedor olha para aquilo, do tipo, tá, eu tenho lead, então bora vender. E essa cultura do volume versus a qualidade para quem que eu tenho que vender, né? E aí quando a gente começou a filtrar e começou a ficar mais claro, começou a se fazer um trabalho ali do tipo, cara, não faz sentido ter... É até humanamente impossível tratar todos aqueles leads da forma igual, né? De uma forma que seja feita uma venda saudável. Então, a cultura de qualidade versus quantidade de lead também vai fazer com que essa venda ela aconteça não de uma forma saudável, não para um cliente, né, bacana aí pro negócio. E, cara, perfil ideal de cliente é regra básica quando a gente fala de venda. Primeira coisa que a gente tem que fazer antes de vender é definir para quem que eu quero vender. O Érico fala muito essa frase, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Se eu te perguntar quem que é teu cliente, você fala todo mundo que, já tá começando errado. Já errou. E por último, acho que a grande causa que a gente falou o tempo inteiro sobre ela, mas agora eu quero deixar isso na tua mente, é a falta de um processo comercial definido. A falta de um processo comercial vai fazer com que você tenha metas erradas, vai fazer com que você faça pressão errada no teu time, vai fazer com que o teu vendedor use o gatilho errado, vai fazer com que você também não tenha até a própria clareza para quem que você está vendendo. A falta de um processo comercial, ele está conectado a todas essas causas e está conectado a todos esses problemas que a gente falou. A falta de um processo comercial impede que você treine teu time. A falta de um processo comercial impede que as pessoas fiquem realmente confiantes e seguras para executar aquilo. A falta de um processo comercial faz com que as pessoas passem os leads errados e não os leads certos para a venda. A falta de um processo comercial, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é a resposta para tudo isso que a gente conversou. E o processo comercial é o que traz a clareza para o time de como fazer e por que fazer, né? O time de vendas ele precisa saber exatamente
Por que fazer cada coisa daquilo dali que está escrito? Por que eu tenho que ter uma empresa com X colaboradores? Por que eu tenho que ter falar com aquele cara exato dentro da organização, exatamente aquele cara? Quando ele entende o que ele sabe o que tem que fazer e por que ele tem que fazer, ele tem essa clareza que está definido dentro do processo comercial, ele vai ter muito mais resultado. E aí você, às vezes, nem tem um volume tão grande, mas você tem uma qualidade tanto no atendimento quanto na geração dos teus contatos, com muito mais eficiência. E no final, cara, isso vai com certeza melhorar a tua taxa de conversão, de repente até diminuir ali o teu time também, né, de conversão, e a longo prazo isso é perfeito. Quando eu entendi esses detalhes, João, inclusive ali até o perfil de público ideal, eu comecei a trabalhar com o que o mercado chama de funil ampuleta, né? Sim. Então, quando você chega ali no meio do funil, você abre ele de novo para começar a vender de novo. Sim. Né? E o perfil de público ideal te permite isso. Você contou aqui uma história, né? Que, cara, se eu entrasse em contato com aquele cliente, eu sabia que eu ia vender um novo produto para ele. Cara, porque ele é o perfil de cliente ideal. Agora vai tentar fazer isso com aquele cara que, nem tá satisfeito em querer ficar contigo, né? Sim. Não, perfeito, Alan. Essas questões são fundamentais para a gente olhar para o nosso processo, para a gente olhar para aquilo que a gente está fazendo. Inclusive, pegando o gancho nessa parte de processo comercial, se você que está escutando a gente até agora não sabe como construir esse processo comercial, ou o teu processo comercial não está gerando o resultado correto, não está qualificando o lead do jeito certo, não está gerando a previsibilidade que você quer, cara, se inscreve aqui embaixo, em qualquer plataforma que você esteja escutando ou assistindo, vai ter um link para você passar por uma sessão estratégica com o meu time, com o time do Dani, que é o time do Toca o Sino, e pra gente realmente te mostrar como a gente pode te ajudar. Então se inscreve que a gente vai entrar em contato contigo, vai conversar contigo e vai te mostrar como o Toca o Sino pode te ajudar a construir esse processo replicável que não depende de vendedor estrela e que vai te trazer muita previsibilidade nas vendas. E depois disso, vamos tocar o sino Exatamente. com qualidade, né, cara? Mas, Alan, antes da gente tocar o sino, eu quero pedir pro público que está escutando a gente também dar um like, deixar um gostei nesse podcast, tirar um print, compartilhar nas redes sociais, marca a gente lá, tira um print se estiver ouvindo pelo Spotify, joga no Instagram, no Stories e marca @Toca o Sino Podcast, @Dani Botelho, @João CS Rosa e Alan com 2 L's .somax, SOMAXZ. Pô, Alan, fala rapidinho pra gente o que significa Somax. Somax significa somar 10 vezes com inteligência. Muito massa, né? Muito massa. Alan, no final do podcast a gente sempre deixa uma sacada pra quem tá ouvindo. E enquanto você pensa na sacada que você vai deixar pro público, eu e Dani a gente vai começar aqui trazendo a nossa sacada. Boa. Então, quer começar? Quer que eu comece? Manda lá. Então, primeira sacada que eu deixo pra você, que é o que a gente falou e repetiu. Quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém. Se você começa dizendo que você vende pra todo mundo, que já tá errado. Entenda quem é o teu perfil de cliente ideal. Outra coisa que eu quero deixar aqui também bem importante. Às vezes, vender mais e a qualquer custo e por qualquer preço vai fazer com que você ganhe menos dinheiro do que vender menos, mas vender do jeito certo. Legal. Pegando o gancho de vender para a pessoa certa, processo, rotina salva o time, retém time. Então eu gosto muito disso. Porque o pré-vendas ou o vendedor sabe exatamente aquilo que ele precisa fazer naquela etapa. Então, o processo comercial salva. Minha sacada, turma, LTV é growth. Ou seja, reter o teu cliente te proporciona crescer mais rápido. E isso começa na prospecção. Na prospecção, perfeito. Essa sacada foi sensacional, hein? E se a gente vende para todo mundo, a gente dificilmente vai... se a gente vende a qualquer custo, dificilmente a gente vai ter o cliente certo. Boa. Alan, a gente tem um último ritual no final do podcast, que é convidado toca o sino. Só que antes de você tocar o sino, eu quero mostrar pra galera o presente que a gente ganhou aqui, aqui e aqui, o presente que a gente ganhou do Alan da Somax. Olha só, um sino personalizado com a logo deles. Cara, olha só que bonitinho. E Alan, agora o nosso sino oficial, eu quero que você toque e eu vou tocar junto com você para encerrar o podcast. Aê!